Muito obrigado, pastor Pedroso. Obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar aqui. Penso que dos últimos 2 anos, esta é a 3ª vez que estou aqui, né? Coisa rara. Tenho também uma saudação de Valência, Espanha, mas também tenho a saudação de Peru, Arequipa, Lima. Ali estivemos no mês de fevereiro. E a última que visitamos foi Paraguai, uma surpresa muito grande. Depois de alguns anos que estive lá, visitando como secretário de missões, era o começo do trabalho no Paraguai. Hoje, templos enormes, igrejas cheias, trabalho extraordinário, surpresa muito grande. 32 igrejas, uma excelente organização, um local extraordinário para acampamentos, muito lindo. Portanto, recebam também essa saudação do Paraguai. Hoje é um domingo assim, alegre e triste, porque estamos de saída, de regresso à Espanha amanhã, e portanto tem um caráter mais de despedida, né? É interessante que é a primeira vez que estou numa igreja em Curitiba com esse caráter de despedida. Em geral, estou por São Paulo. Mas agradeço muito a Deus pelo tempo que passamos aqui no Brasil, Peru e Paraguai, e também por esta igreja que tem acompanhado o nosso ministério. Eu sei que os irmãos têm orado por nós, e somos agradecidos por este domingo. Mas também tem um outro motivo de muita alegria para mim, para Solange, especialmente também, porque temos aqui hoje familiares. Filho, Paulo, sua esposa Érica, Rafael ou Rafa, como dizemos, que está membro da igreja em Londrina, com sua esposa, Ana Cláudia, e os netos, Alana e Guto. Eu tinha 4 filhos e 6 netos, mas depois, com o meu segundo casamento com Solange, tenho agora 6 filhos e 8 netas. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e com nossos queridos familiares. A palavra de hoje, que vamos agora mirar, dá para enxergar, é uma figura bastante interessante, porque aparentemente o que é isto? Riscos, né? Linhas que partem de um lado e vão para outro lado, que podíamos chamar de conexões. Sim, na verdade, são linhas que estão conectadas. E a pergunta é: o que significa? Pode deixar com a lâmpada assim, que é melhor para ver ali. O que significa estas linhas? Essas linhas foram publicadas, estão disponíveis na internet. Pode ser o segundo diapositivo, por favor? Conexões na Bíblia. Interessante. Esse livro pode ser chamado o livro de muitas conexões. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus, mas também é um livro que nos apresenta muitas, e vamos logo saber quantas, muitas conexões. Por isso é um livro extraordinário. E a terceira, por favor, ali temos informação. A Bíblia tem, segundo especialistas, 63.779 conexões. Agradeço a Deus pelos pesquisadores, né, que tiveram o cuidado de verificar toda esta presença significativa de conexões da Bíblia. Nunca pensei nisto antes, mas agora tenho essa informação. 63.779
779 conexões. Então faça o seguinte, imagine o seguinte, imagine um pregador que durante toda a sua vida, não só o seu ministério, pregasse sobre uma conexão da Bíblia em cada dia da sua existência. Esse pregador teria que viver 174 anos e aproximadamente 7 ou 8 meses. Portanto, a vida de Abraão, Antigo Testamento, que viveu 175 anos. Para ver a riqueza desse conteúdo, separamos para pensar em cada uma destas 63.779 conexões. Vamos falar sobre isto, mas só sobre 4. Nada mais, tá bem? Senão iríamos alongar e a vida não teria tempo para isto. Agora o seguinte, por favor. Este, portanto, é o tema desta manhã, irmãos, que gostaria de falar sobre esse assunto, conexões, mas pensando em conexões na Bíblia. Aqui está mais uma vez o número, ressaltando esse expressivo número de 63.779. Agora sim, o seguinte, aqui temos o tema desta manhã, o título desta manhã: exemplos bíblicos da conexão entre Deus e nós seres humanos. Portanto, vamos agora olhar essa linha vertical, podia ser também na horizontal, porque essa linha tanto abrange a linha vertical, céu e terra, como também entre nós aqui dessa terra, deste mundo. Conexões, portanto, exemplos bíblicos da conexão entre Deus e o ser humano. Talvez esta seja a mais importante conexão que temos na Bíblia. Porque a Bíblia é, em resumo, o livro da revelação de Deus. Mais do que ser um livro histórico, importante por sua leitura, seu conteúdo, a Bíblia revela Deus. E revela Deus como um Deus que tem, por natureza, esse princípio de conectar-se. É um Deus que busca conexão. É um Deus que tem essa iniciativa de aproximar-se de nós, seres humanos, os seres que estão mais próximos dele, portanto. Esse Deus que se revela através do amor, se conecta através do amor, revelando esse amor singular, único em toda a história. E, aliás, o único Deus que se fala, Deus, que revela este amor. Portanto, quando pensamos em conexão vertical, Deus e nós, seres humanos, temos um campo vasto de reflexão, de meditação, de agradecimento por esse grande Deus, sublime Deus, que ao mesmo tempo se aproxima da gente, nós seres humanos, para ter esta conexão conosco. Podíamos dizer um aleluia? Aleluia. Sim, é motivo de louvarmos a Deus por esta iniciativa dele, aproximar-se de nós, seres humanos, que nada merecemos. Por isso, irmãos, nesta manhã vamos pensar nesses exemplos e vamos buscar, portanto, já o primeiro exemplo. E vamos buscar em livros da Bíblia, 4 livros da Bíblia. Portanto, o seguinte, por favor. E esta primeira conexão entre Deus e o ser humano na criação, vamos ao livro de Gênesis. E no livro de Gênesis vamos encontrar uma informação pequena, na verdade. Não temos muita coisa sobre este lugar que aparece no livro de Gênesis, naqueles 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, e que, portanto, está dentro do contexto da criação, onde encontramos esta
o exemplo desta conexão de Deus conosco, seres humanos. Estou falando do Jardim do Éden. Jardim do Éden é um assunto pequeno no livro de Gênesis, em comparação com a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, a partir do capítulo 12. Mas na criação temos essa pequena informação de que Deus criou um jardim. E eu pergunto, por que Deus criou um jardim depois de ter criado os céus e a terra, todo o universo, que pouco conhecemos dele? A Bíblia faz referência a esse detalhe. Deus criou um jardim. E a pergunta é, por quê? Por que essa informação singular, peculiar? Deus criou um jardim. E nesse jardim Deus colocou o homem e sua mulher. A pergunta é, por que esse jardim? E aí temos algumas surpresas. Era um lugar específico onde Deus iria estar com o ser humano. Nesse jardim, Deus passeava, diz o texto bíblico. Eu busquei esta palavra no Antigo Testamento, no texto hebreu, e encontrei que a ideia é Deus passeava devagar, sem pressa. Deus estava ali. E Deus estava ali por quê? Porque Deus queria ter essa proximidade com a sua própria criação, que é o ser humano. Deus buscava encontrar o ser humano naquele jardim. Era o jardim do encontro entre Deus e o ser humano. Era o jardim onde Deus podia conversar com o ser humano, bem próximo. E era o lugar onde o ser humano podia dialogar com Deus. Vamos imaginar esse jardim. E eu, quando penso nisto, eu quero fazer aqui uma ponte e dizer, esse jardim pode ser algo, lá no passado, parecido com este lugar aqui, onde estamos nesta manhã. Vamos chamar de igreja, de templo, de comunidade, lugar de culto, mas também aqui é uma espécie de jardim. Qualquer culto que realizamos nesse lugar, está presente Deus. A palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Portanto, quando entramos pela porta, sabemos, há uma promessa da Bíblia de que onde estiver 2 ou 3, ali estarei. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui por quê? Primeiro, porque Deus busca aproximar-se de nós. Ele procura o ser humano. E este lugar é muito próprio para escutarmos a sua palavra, portanto, escutarmos a voz de Deus, aquilo que Deus quer nos dizer, e ao mesmo tempo poder falar com Ele, adorá-lo como cantamos agora. E algumas canções aqui foram muito interessantes, e uma das canções vai estar bem relacionada com a pregação desta manhã. Portanto, esse é um jardim, é um lugar. A igreja, local de cultos, pode ser comparado a esse jardim do livro de Gênesis. E nesse jardim aprendemos pelo menos 3 coisas. Primeiro, a importância da proximidade. O Deus da Bíblia é um Deus que se aproxima do ser humano. Diferente de qualquer outro Deus da mitologia. Qualquer outro Deus, não há um outro igual na história, que busca proximidade, que busca encontrar-se com a gente, nós seres humanos. É o Deus que vem ao nosso encontro. Antes de buscá-lo, Ele já está aí, já está perto. Ele está buscando esta proximidade.
Além de estar presente, estar perto de nós, é o Deus que toma a iniciativa de conversar com a gente. É o Deus que fala. É o Deus que tem alguma coisa para dizer. Sempre tem alguma coisa nova para dizer. Não são repetições do passado. Deus, portanto, tem no seu diálogo sempre alguma coisa nova para dizer. Por isso, a vida cristã autêntica nunca é cansativa. Não, ela é criativa. Cada vez que Deus se aproxima de nós, Ele tem algo novo para dizer-nos. Por isso é importante estar presente na casa de Deus. Pode parecer mais um culto, mais um domingo, sim. No ritual cristão seria só isto. Mais um culto, mais um domingo. Mas na verdade é um domingo no qual Deus tem algo novo para conversar com a gente. E a sua palavra sempre é alguma coisa, apresenta algo novo para a gente. E além dessa proximidade, além desse diálogo, temos também em Deus, esse Deus que se aproxima, a constante revelação do seu amor. É um Deus que ama. É um Deus que vem estar conosco, mas ao mesmo tempo revela o seu amor. E o que significa esse amor? Esta paixão divina por nós, que não merecemos nada, despertar justamente em nós a capacidade de também amá-lo. E à medida que nós amamos a Deus, conseguimos amar também o nosso semelhante. Não sei se aqui eu fiz alguma referência em culto anterior a um escritor, diríamos, contemporâneo, embora que não está conosco, mas viveu no século passado e a sua palavra ainda é bastante contemporânea. Este homem declara o seguinte, que à medida que nós olhamos para o céu, sentimos este amor de Deus por nós, portanto, essa relação entre Deus e o ser humano, à medida que esta linha se torna bastante frequente, diríamos, próxima do amor de Deus por nós, à medida que isso é testificado em nosso interior, nós somos mais capazes de amar o outro. Agora, quando esta linha se perde, não por iniciativa divina, mas por nossa decisão, quando esta linha é afetada, linha vertical, também se afeta a linha horizontal. Martin Buber diz isto. Que esta relação com Deus é tão importante e qualifica a nossa vida, que nos faz seres mais próximos, que também são capazes de amar, dentro da nossa capacidade humana, o outro. E a Bíblia até chega ao ponto de dizer, amar o nosso inimigo. Portanto, esta conexão vertical com Deus traz-nos muitas lições preciosas sobre a nossa vida de cada dia. Vamos para a segunda conexão. A conexão entre Deus e o seu povo, determinado com uma missão. Isso aparece no livro de Êxodo. É o livro da saída, sua palavra, saída do povo de Israel do Egito, levado até o Sinai, do Sinai até a terra prometida, um longo percurso que podia durar, quem sabe, 3 anos, mas por incredulidade do povo levou 40 anos. No entanto, em todo esse processo, esta viagem longa, Deus manteve claramente este desejo de estar com o seu povo escolhido. Viver com este povo,
durante todo o percurso do deserto, sua presença estava constante sobre o tabernáculo, tanto de dia como de noite, nuvem e luz. Tudo isso para dizer que esse povo tinha alguma característica especial. Deus estava tomando este povo da escravidão do Egito para, nas suas mãos, tornar-se um povo usado por Ele. Portanto, um povo que teria determinada uma missão. É uma história longa no Antigo Testamento, mas que o apóstolo Pedro, capítulo 1 da sua primeira carta, ou melhor, capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 9 e 10, sintetiza toda essa história em 4 expressões e transporta toda essa história do Antigo Testamento para o Novo Testamento e fala da gente, fala da igreja, fala do povo de Deus. De que maneira? Vamos recordar? Lá está escrito, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. O seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está fazendo aqui uma relação muito significativa entre o povo vocacionado do Antigo Testamento e nós, cristãos do Novo Testamento. E o apóstolo Pedro vai ao Antigo Testamento e busca em 4 lugares do Antigo Testamento 4 expressões que marcavam a história do povo de Deus no Antigo Testamento, dizendo: aquele povo era uma raça eleita. É um título especial dado a este povo. Segundo, aquele povo era um sacerdócio real. Outro título, diferente do primeiro. Terceiro, aquele povo era uma nação santa. Terceiro título, diferente dos outros. Por último, aquele povo era povo propriedade exclusiva de Deus, segundo a sua soberania. Agora Pedro traz isto, todos esses 4 títulos, traz para o Novo Testamento. Ele diz o seguinte: nós, agora eu vou usar o Pedro por nome do plural, nós, Pedro podia dizer assim: nós somos hoje na nação eleita, nós somos hoje o sacerdócio real, nós somos hoje a nação santa, nós somos hoje a propriedade exclusiva de Deus. Verdade, temos que dizer glória a Deus, porque nada merecemos para termos esses 4 títulos hoje aplicados a nós, igreja, especialmente esse último, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui está, portanto, uma síntese do que é a igreja. E Pedro coloca essas 4 palavras para dizer: isto é a igreja. Agora não para só com esta declaração. Pedro toma esses 4 títulos e diz agora por quê? Por que Deus nos identifica como nação eleita? Por que Deus nos identifica como sacerdócio real? Por que Deus nos identifica como nação santa? E como Deus declara que nós somos um povo exclusivo, particular, pessoal dele. Por quê? Porque temos uma missão.
porque temos uma tarefa, porque temos algo para fazer neste mundo, temos um tipo de vocação, todos nós. E que se resume no seguinte, disse Pedro claramente: para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que aprendemos inicialmente com esta afirmação de Pedro é que privilégio significa sempre responsabilidade. Somos um povo privilegiado, povo exclusivo de Deus. Isso significa responsabilidade. Duas palavras que não podemos separar, nunca. Todo privilégio resulta em responsabilidade. E se nós somos o povo exclusivo de Deus hoje, por sua misericórdia, antes não éramos, disse Pedro, estávamos nas trevas, agora estamos à luz. Portanto, há um antes, há um depois, e toda essa experiência que tivemos com Deus até agora significa temos privilégio e temos responsabilidade. E aqui esse pensamento me faz recordar a leitura de um teólogo alemão que foi muito direto quando falou da igreja, objetivo, claro, e disse assim, em resumo: a igreja de Cristo ou é missionária ou não é igreja. Tipicamente alemão, né? Bem claro, bem objetivo, é isto. Que temos que reconhecer, temos que admitir, isso é verdade. A igreja de Cristo ou é missionária ou não é igreja, porque ela é privilegiada, mas é responsável. Graças a Deus por esta igreja. Portanto, aqui Pedro está recordando um antes e um depois. Éramos e somos. Éramos trevas, somos luz. E agora somos um povo privilegiado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O que temos nesta conexão? Temos justamente esta identificação de que esta igreja e as outras milhares e milhares de igrejas nesse país e milhares no mundo, cada uma, pequena ou grande, não importa o número de membros, cada igreja em todo o mundo, em toda a história, tem esta conexão vertical e horizontal. Receber de Deus a bênção e compartilhar esta bênção com os demais. Receber a salvação, o perdão divino e ao mesmo tempo estender a mão para o outro e levar esta palavra aos confins da terra, segundo Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Vamos para o terceiro exemplo, a conexão divina entre Jesus e o ser humano. Agora estamos no Novo Testamento e vamos escolher no Novo Testamento o primeiro evangelho, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus é diferente de Marcos, de Lucas e de João. Há muita coisa parecida, mas o seu objetivo é diferente. Desde o capítulo 1 ao capítulo 28, Deus tem alguma coisa para dizer neste Evangelho de Mateus. Eu encontrei uma referência singular. Só aparece em Mateus. Não aparece em Marcos, não aparece em Lucas, não aparece em João. Qual é esta informação que temos singular no Evangelho de Mateus, que está relacionada com esta conexão vertical entre Deus e nós? Está no capítulo 1 de Mateus,
versículos 20 a 23. Vou ler esse texto. E os irmãos logo notar que aqui existe alguma coisa especial nesta coletânea de palavras. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Esta informação é única no Novo Testamento. Dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E explica. A explicação é muito importante e singular. Só em Mateus tem essa explicação. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que o anjo está explicando isso para José? Porque disse: o nome dele será Jesus. Jesus é um nome aramaico, parecido com o nome hebraico Josué. Tem o mesmo significado. O que significa Jesus? Literalmente, Deus é quem salva. Deus é o Salvador. Esse é o nome original da palavra Jesus. Deus é quem salva. Deus é o Salvador. E esse nome singular de Jesus significa conexão divina com o humano. Jesus, cantamos aqui, né? Foi uma das canções esta manhã, cantamos sobre esse nome sublime, e realmente é sublime. Esse nome tem significado, tem importância. Jesus significa que Deus é o nosso Salvador. Que Deus é o único que salva. Não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, esta é uma informação singular que só aparece em Mateus. Mas tem uma segunda palavra, porque o anjo continua falando com José. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vem a segunda informação interessante. O que significa Emanuel? Deus conosco. Portanto, se Jesus significa o Deus que salva, Emanuel, o Deus conosco. Precisamos de alguma coisa a mais? É suficiente? É suficiente o Deus que salva e o Deus que está conosco? Portanto, em duas palavras, em dois nomes, temos esse resumo perfeito da conexão de Deus conosco. É o Deus que nos salva, é o Deus que está conosco. Eu estava agora imaginando aquela história que aparece também, agora não no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Mateus, é verdade. Mateus, aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece também em João. Uma história singular do tempo de Jesus, com os seus discípulos, e que se alguém quiser acompanhar na Bíblia, está em Mateus capítulo 14, aquele momento em que Jesus, depois de um longo dia de trabalho, sempre pregando, curando, ensinando, Jesus permitiu que os discípulos iniciassem a travessia pelo mar da Galileia em direção de Cafarnaum, porque estavam lá no outro lado do mar da Galileia. E eles começaram um barco a atravessar o mar da Galileia. É um mar pequeno,
mas que de vez em quando surpreende com tempestades violentas. E justamente naquela noite aconteceu uma tempestade. E lá estavam os discípulos no meio do mar, e não sabiam o que iria acontecer, porque o mar estava violento, e o barco era pequeno, e eles já estavam temendo a morte, e de repente percebe que há alguém caminhando sobre as ondas. Não entenderam quem seria, não podiam nem sequer imaginaram que poderia ser Jesus, mas Jesus finalmente se apresenta e diz quem é. E naquele momento ele se aproxima do barco, entra no barco e automaticamente, com a sua palavra, é claro, a tempestade cessa. Eu faço uma ponte com toda essa história para dizer o que temos aqui de interessante. Olhando para Jesus e escutando o pedido dos discípulos: Senhor, salva-nos. Eles estavam pedindo que Jesus entrasse no barco e desse tranquilidade para eles. Eu faço aqui esta ponte, que ali estava um exemplo típico que nos ajuda a entender o que significa a palavra Jesus é o Deus que salva, Jesus é o Deus conosco. No meio do mar agitado, temeroso, ameaçador, ali aparece Jesus como salvação para aquele grupo de discípulos. E quando entra no barco, agora junto com eles, o mar cessa. Essa história me faz lembrar que a presença de Jesus em nossa vida é a presença do Deus que salva, mas também a presença do Deus que está conosco. O nosso barquinho às vezes treme, às vezes balança demais, às vezes o mar está agitado, e às vezes passa por nós o sentimento de temor, e pior é quando o sentimento de solidão, de abandono. Estamos aí, nesta caminhada, nesta vida humana, nesta viagem que estamos fazendo. Temos dias em que a vida pode nos trazer temor, angústia, sofrimento, sentimentos de abandono, mas a Bíblia declara: Jesus é o nosso Salvador, e Ele pode acalmar o mar, que naquele momento era grande ameaça para eles, e pode entrar no nosso pequeno barco, e ali estar presente conosco, e tudo se torna mais tranquilo e calmo. É o Jesus que salva, é o Jesus presente. Esta conexão que aprendo com Mateus, nesses textos que lemos aqui, estava querendo dizer justamente isto: a conexão divina na pessoa de Jesus conosco, seres humanos, é a presença que salva, e aquele que está presente, junto, próximo de nós, cada dia de nossa vida. Não há um dia que ele esteja ausente. Poderíamos pensar que agora, hoje, estamos sozinhos, ninguém nos escuta, e nem Deus escuta a nossa oração. Podemos pensar, passar por nossa cabeça todos esses pensamentos e sentimentos também, mas não é verdade. Não é verdade. Deus está sempre conosco. Deus não se ausenta. Nós podemos ausentar-nos de Deus, mas Deus não. Está presente. Amém? Amém? Nesta manhã também. Vamos para a última conexão que escolhemos para esta manhã.
E esta aparece no livro de Apocalipse. Apocalipse, diz lá em cima, né? Livro de Apocalipse. Quando pensamos no livro de Apocalipse, eu tenho escutado muitas vezes os alunos que dizem: pastor, este é o livro mais difícil da Bíblia. Sim, é verdade, tem coisa que não conseguimos entender, é verdade. Mas não só coisas difíceis, nesse livro temos uma revelação muito singular, especial, que só aparece no livro de Apocalipse. É o livro que antecipa a visão de uma multidão incontável de pessoas de todas as tribos, povos e nações. É o único livro da Bíblia que mostra este quadro, que antecipa este quadro de uma multidão incontável de todos os povos, línguas e nações, vestidas todas de branco, exaltando a Deus e declarando que Ele é o nosso Salvador. Portanto, por que esta visão aparece no livro do Apocalipse? Para dizer, se você não entende, eu também não entendo, tudo o que está no livro do Apocalipse, uma coisa podemos entender: é o livro que nos abre o céu e diz para onde vamos, com quem vamos e por que vamos para o céu. A vida cristã seria bonito se terminasse aqui, porque já é muito linda, mas não termina aqui. Ela tem a perspectiva da eternidade. E esta é a conexão que não se termina, é eterna. O livro do Apocalipse revela exatamente diz que a vida cristã é uma caminhada, e as 7 igrejas, capítulos 2 e 3, exemplificam isto. É uma caminhada que pode ter problemas, dúvidas, vacilações da fé. Tudo aparece ali nos dois capítulos de Apocalipse 2 e 3, a história das 7 igrejas. Mas depois revela, se não podemos entender tudo sobre o anticristo, sobre o milênio, sobre quando Jesus virá, a grande tribulação, todo esse debate acadêmico que existe por aí, se não podemos entender isto, uma coisa é segura. Livro do Apocalipse chama-se livro da revelação. Livro da revelação de Jesus, que não só está conosco aqui na terra, mas estaremos com Ele no céu. E estaremos com Ele no céu significa para sempre, eternamente. Portanto, se há uma frase que sintetiza o livro do Apocalipse, seria esta: o livro do Apocalipse revela que a conexão com Deus não se limita só a esta terra, a nossa vida aqui. A conexão com Deus que aparece no livro do Apocalipse é para sempre, toda a eternidade. Só isso já seria suficiente para entendermos que Apocalipse tem não só uma, mas esta grande mensagem aparece em suas páginas. Ali está a revelação de uma antecipa a visão desta multidão incontável, para dizer, ali no meio eu devo estar. Ali no meio nós estamos também. Em toda esta visão que João teve, ali está aquela multidão incontável de povos, tribos e nações, todo mundo, para viver a vida eterna, para sempre, com Deus. Portanto, esta quarta e última conexão é a grande esperança, singular esperança que o povo de Deus tem. Não se limita à vida terrena. Não se limita às experiências que temos aqui como cristãos. É o livro que abre as portas para toda a eternidade. Amém, irmãos?
Vamos, portanto, à conclusão da mensagem de hoje. E a conclusão tem uma informação inicial. O ser humano foi criado, nós fomos criados para ter conexão com Deus aqui e na eternidade. Esta é a informação completa da Bíblia. Ter conexão com Deus aqui e na eternidade. Agora vem a segunda. E essa segunda, com certeza estamos sentindo que ela representa um desafio. A nossa conexão eterna com Deus depende da nossa conexão com Ele aqui na Terra. Alguns pensam que tudo se resolve depois. E minha mãe também pensava assim, tudo se resolve depois. Mas tudo se resolve depois, para mim, minha mãe, era uma inquietude. Ele perguntava, mas como será depois? Como será? Se resolve depois da morte? Mas como vai se resolver depois da morte? Um dia ela aprendeu que não se resolve lá, se resolve aqui. Jesus veio aqui para resolver esse assunto. Portanto, a nossa conexão eterna, prometida na Bíblia, ela depende da nossa conexão com Deus aqui. Esta pergunta poderá inquietar-nos esta manhã? Poderá preocupar-nos? Poderá desafiar-nos? Ou poderá levar-nos a louvar a Deus por este privilégio de viver aqui e de depois viver lá com Ele para toda a eternidade? Pergunto mais uma vez, essa afirmação nos preocupa? Inquieta? Ou esta afirmação nos leva a dizer, obrigado, Senhor, pela conexão que posso ter aqui contigo. Às vezes, um pouco abalada, treme um pouquinho, mas ela continua. E esta conexão que temos aqui contigo, Senhor, ela vai significar a conexão eterna no céu. Estamos seguros disso?